Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Confiante, arrogante e certo de uma vitória em 3 dias, Kiev cairá em 24 horas, eles disseram. O exército russo, considerado o segundo mais poderoso do mundo, acreditava que a guerra seria apenas uma formalidade. 3 anos depois, a Rússia detém apenas 20% da Ucrânia e pagou por isso, com quase 1 milhão de baixas. 1 milhão de mortos e feridos, mais do que os Estados Unidos da América em 20 anos de guerra ao terror em apenas 3 anos. E isso é apenas o começo do desastre. Hoje, no show militar, estamos desmontando a ilusão de que a Rússia está ganhando esta guerra. Desmistifiquemos os mitos territoriais, a crise de mão de obra e a economia em frangalhos. A propaganda e os crescentes sussurros de que a própria Federação Russa pode não sobreviver às consequências do erro de Putin. Se você ainda crê que a Rússia leva vantagem, assista isso até o final. Comecemos com os números crus e cruéis. De acordo com a avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, de fevereiro de 2022, a Rússia capturou cerca de 4.200 quilômetros de território ucraniano no ano passado, principalmente na região de Donetsk. Esta área é pouco maior que Rhode Island, o menor estado americano em território. Comparativamente, 4.200 quilômetros quadrados representam cerca de 0,6% do território total da Ucrânia. É aí que se torna realmente impressionante. A Forbes fez cálculos independentes usando estatísticas de abril de 2025, quando a Rússia tomou apenas cerca de 109,4 quilômetros quadrados de território. Se a Ucrânia mantiver esse nível de defesas e a Rússia não intensificar a ofensiva, a guerra no país duraria mais de 230 anos. Esse é o tempo que a Rússia precisaria para ocupar todo o país, um dos meios infalíveis de vencer. A mesma análise sugeriu que a Rússia precisaria de cerca de 100 milhões de baixas para alcançar isso, contra sua população total de 2025 de cerca de 144 milhões. Isso não é uma estratégia, mas sim a completa falta de uma, demandando um investimento multigeracional em guerra, o que traz outros problemas sérios. Mas o território conta apenas parte da história. Falemos sobre o custo humano das ilusões imperiais de Vladimir Putin, presidente russo. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, as forças russas tiveram cerca de 975 mil baixas desde fevereiro. Em 2022, apesar da necessidade de cautela ao lidar com estatísticas de tempo de guerra da Ucrânia. Mesmo estimativas conservadoras do Ministério da Defesa do Reino Unido apontam que as baixas russas ultrapassaram 750 mil no final do ano passado. Para comparação, a Rússia perdeu cerca de 15 mil soldados durante os 10 anos de guerra no Afeganistão. Em apenas 3 anos na Ucrânia, suas baixas foram mais de 60 vezes maiores. Em resumo, este não é um esforço de guerra sustentável. A crise demográfica da Rússia já era grave antes da guerra, com uma população em declínio e envelhecimento. A crise econômica após a queda da União Soviética prejudicou a taxa de fertilidade do país, chegando a apenas 1,2 nascimentos por mulher no INIO do SE9 Culo. Apesar de uma pequena melhora, o país continua muito abaixo da taxa de reposição. Consequentemente, há uma escassez considerável de homens com menos de 30 anos em idade produtiva, pois eles sequer chegaram a nascer. A Rússia também recruta dessa mesma demografia escassa, considerando não apenas as perdas militares diretas, mas também os estimados 920 mil russos que fugiram do país para evitar o recrutamento. São quase 2 milhões de homens em idade de trabalho retirados da economia e sociedade russas em apenas 3 anos, além das carências demográficas. Em resumo, a Rússia está literalmente ficando sem pessoas para jogar neste moedor de carne. Mas para entender a extensão da tragédia que provavelmente vai acontecer na Rússia, vamos voltar ao início da invasão. Os estrategistas militares russos estavam tão certos de que comemorariam em Kiev rapidamente que levaram uniformes de desfile. Os planos de combate informavam que os soldados deviam esperar uma resistência leve, seguida de tarefas de ocupação. A logística militar russa foi estruturada supondo que a Ucrânia entraria em colapso rapidamente. Mais de 3 anos depois, essas suposições parecem não apenas erradas, mas delirantes. Em vez de um desfile de vitória rápido, a Rússia ficou atolada na guerra convencional mais longa da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
A renomada Força Aérea fracassou em obter superioridade aérea, e os tanques foram devastados por armas antitanque portáteis e drones. As unidades de elite russas tiveram perdas catastróficas no início, obrigando o país a recorrer a recrutas mal treinados, condenados e mercenários estrangeiros. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, publicou um relatório condenatório em setembro de 2024, intitulado A Guerra Rússia-Ucrânia, um estudo sobre falha analítica. Concluiu-se que o planejamento militar russo representou possivelmente a maior falha de inteligência do século XXI. O Instituto Francês de Relações Internacionais, Institut Français des Relations Internationales, compartilhou esse sentimento, postulando que a Rússia abandonou seus canais logísticos tradicionais, devido à crença equivocada de que a guerra seria breve. Putin manteve a ilusão de que a Rússia era uma grande força militar, mas o exército carecia de planejamento e logística para sustentá-la. Devido ao sigilo dos planos da invasão, muitos oficiais de alta patente foram surpreendidos com a real extensão do ataque. Falharam em estocar adequadamente os suprimentos antes da guerra. Isso causou graves escassez de suprimentos nos meses iniciais críticos da guerra, quando a Rússia tinha a iniciativa. Após a recusa inicial no aeroporto de Hostomel, essencialmente a última tentativa da Rússia de conquistar a Ucrânia, com perdas mínimas, o país falhou em dar o devido seguimento, com uma falta significativa de adaptabilidade essencial na guerra moderna. A Ucrânia logo recuperou a maior parte do território perdido na invasão inicial, e o conflito se tornou um de desgaste. Os canais de propaganda russa ainda propagavam que a guerra era inevitável, celebrando pequenos ganhos táticos. Na realidade, a Rússia está perdendo uma guerra contra si mesma ao ficar sem recursos para financiar o conflito. A Rússia é a 11ª maior economia do mundo no papel, mas a realidade é diferente. E a situação é problemática, no mínimo. As sanções ocidentais devastaram os setores de alta tecnologia da Rússia, paralisaram seu sistema bancário e a isolaram dos mercados globais. Até o final de 2024, o rublo havia perdido 23% de seu valor em relação ao dólar americano, com a taxa de câmbio entre as duas moedas flutuando diariamente, para gerar uma incerteza incompreensível sobre a real situação econômica do país. Mas o impacto mais devastador vem da mudança da Rússia para uma economia de guerra, de acordo com a análise da Medusa. A Rússia agora gasta cerca de 40% do seu orçamento governamental em defesa, um nível insustentável para qualquer economia moderna. Ainda pior, 1/3 desse valor está oculto em projetos sigilosos do complexo militar industrial, revelando uma propaganda e paranoia sem precedentes em torno do Kremlin. Agravando a situação, a principal fonte de renda da Rússia, as exportações de energia, enfrentam declínio a longo prazo. A União Europeia reduziu sua dependência do gás russo em mais de 30% desde 2022. As vendas de petróleo para China e Índia estão sendo negociadas com grandes descontos. A dependência de petróleo e gás, responsável por 30% a 50% da receita do governo, faz com que a escassa força de trabalho do país se concentre cada vez mais no único setor lucrativo, o de energia. Isso torna a manufatura russa cada vez mais dependente de importações, especialmente da China, assim como o país precisa importar mão de obra para suprir suas crescentes demandas. Com a Rússia perdendo nos âmbitos militar e econômico, restam-lhe poucas opções além de aceitar que a guerra é o novo status quo. Nenhuma opção é boa. A primeira, apesar de improvável, é uma escalada massiva. Radicais no Kremlin têm defendido o uso de praticamente tudo, inclusive armas nucleares táticas, para a Rússia vencer a guerra. Esta não seria a primeira menção à guerra nuclear, já que o próprio Putin já fez ameaças sobre o tema mais de 20 vezes. Porém, esse cenário se voltaria contra eles. Apesar de um uso limitado de armas nucleares, como destruir Kiev ou locais militares vitais, poder gerar vantagens táticas imediatas. A OTAN seria pressionada a responder com suas próprias armas nucleares. Em resposta, a Rússia teria que usar suas armas contra países da OTAN, causando um inverno nuclear global. E mesmo essa escalada não resolveria os problemas centrais da Rússia. A Rússia necessita desesperadamente da terra e do povo da Ucrânia. Bombardeá-los até o esquecimento tornaria a região inabitável.
O país perderia o potencial de 40 milhões 5 de cidade-trezos que poderiam sustentar a demografia e a força de trabalho em declínio, evitando a necessidade de imigração. A segunda opção é se retirar da Ucrânia. A Rússia só usaria isso como último recurso, pois representa uma derrota política devastadora para o regime de Putin, que apostou sua legitimidade nesta guerra. Uma retirada da Ucrânia sem atingir os principais objetivos da guerra provavelmente levaria à fragmentação da elite russa e possivelmente ao colapso do regime. O governo de Putin é um castelo de cartas cuidadosamente construído, baseado no fato de que Putin conseguiu obter o que quer. Nas últimas 2 décadas, a anexação da Crimeia e o fomento do discurso dentro da OTAN foram vitórias geopolíticas-chave para o presidente russo. Se a situação se inverter, enviará um sinal claro de que a alta cúpula do governo do país, na verdade, não é tão poderosa quanto parece. Isso explica por que, apesar das perdas catastróficas, a Rússia continua a investir recursos neste conflito. Admitir a derrota é visto como uma ameaça existencial à atual estrutura de poder. A terceira opção é um acordo de paz, mesmo que limitado. Apesar de parecer mais racional, após 3 anos de basicamente guerra de trincheiras com drones, os lados não conseguem chegar a um acordo sobre isso. Primeiro, a Ucrânia tem pouco incentivo para negociar território após 3 anos defendendo com sucesso sua soberania. As propostas de paz do presidente Volodymyr Zelensky exigem a restauração total do território, possivelmente incluindo a Crimeia, bem como garantias de segurança da OTAN. Mesmo se a Ucrânia ceder território, Zelensky priorizou o reasseguramento da OTAN, mesmo que precise renunciar à presidência para isso. Enquanto isso, a Rússia não pode aceitar acordo que não legitime suas conquistas territoriais. E a geopolítica internacional e as relações estão dificultando ainda mais a situação. A abordagem errática da administração Trump em relação à Ucrânia minou a diplomacia consistente. Em fevereiro de 2025, Trump se encontrou com Zelensky para propor um plano de paz que teria cedido um território ucraniano significativo para a Rússia. Contradizendo a posição de seu Departamento de Estado, causou uma ruptura nas relações entre os dois países, levando a Ucrânia a solicitar revisões de acordos de minerais e os Estados Unidos da América a se retirarem das discussões de paz entre as partes em guerra. Pior ainda, a Rússia declarou publicamente diversas vezes que deseja uma solução pacífica, aceitando até cessar-fogos provisórios. O cessar-fogo de Páscoa de 30 horas na Ucrânia não funcionou, com o país alegando que a Rússia o violou quase 13.000 vezes. A Rússia está em uma armadilha estratégica criada por si mesma, sem conseguir vencer militarmente, relutando em aceitar a derrota e sem buscar uma solução diplomática. Analisando o cenário geral, o que a Rússia de fato conquistou com essa desastrosa empreitada militar? Antes da invasão, questionava-se a relevância da OTAN no mundo pós-Guerra Fria, uma aliança em busca de propósito. Trump criticou a aliança, pois a maioria dos membros não conseguiu usar 2% do seu produto interno bruto no militar, conforme o requisito básico. Hoje, está revitalizada e expandida, com a adesão da Finlândia e Suécia. A adesão da Finlândia à OTAN ampliou em 1.287 quilômetros a fronteira com a Rússia, reduzindo consideravelmente a capacidade russa de se defender em um eventual conflito contra a aliança econômica, demográfica e militarmente superior. As maiores mudanças ocorreram nos países que podem influenciar significativamente a aliança. A Alemanha, uma das maiores economias mundiais, instituiu novos incentivos para financiar a defesa nacional. A Polônia, ex-membro do Pacto de Varsóvia, planeja criar o maior exército permanente europeu. Suécia e Finlândia levaram seus complexos militares industriais ao limite, enviando protótipos de equipamentos vitais para a Ucrânia e se associando a contratados dos Estados Unidos da América e do Reino Unido para entregar armas mais letais. Diplomaticamente, a Rússia passou de potência global respeitada, embora difícil, para um estado pária com opções internacionais limitadas, tendo a China substituído a União Europeia como seu maior parceiro comercial. Um país ainda mais dependente de recursos que pode minar significativamente as políticas russas para obtê-los. Todos esses problemas vêm de um único problema, que a Rússia falhou em contabilizar a gritante lacuna entre seu poder militar projetado e o desempenho real em combate.
Até fevereiro de 2022, o exército russo era considerado a segunda força de combate mais poderosa do mundo. Analistas militares frequentemente citavam seu 1 Voz 32 milha 1O de militares ativos, 2 milhar e F-5Es de reservistas, 6.000 tanques e 4.000 aeronaves como prova de força esmagadora. Desfiles militares anuais exibiam supostamente equipamentos de ponta como o T-14, tanque Armata, caça Stealth Su-57 e mísseis hipersônicos. O índice global de poder de fogo constantemente posicionava a Rússia em segundo lugar, somente atrás dos Estados Unidos da América. Estrategistas militares ocidentais desenvolveram planos de defesa para neutralizar essa ameaça. Quando o segundo maior exército invadiu um vizinho menor, viu-se que as estatísticas não importavam de fato. Em vez do temido colosso russo, vimos paraquedistas de elite sendo lançados no aeroporto de Hostomel sem o suporte necessário, resultando em falha total para estabelecer o túnel aéreo crucial para o sucesso da invasão. Colunas blindadas de 40 milhas ficando sem combustível próximas às próprias fronteiras. Tanques implantados sem suporte de infantaria, vulneráveis às equipes anti-tanque ucranianas. Rússia envia ataques em ondas humanas, tática da Primeira Guerra Mundial. Caminhões de logística com pneus comerciais falham fora de estrada. Aeronaves indisponíveis para suprimir defesas aéreas ucranianas. Peças de museu como o T-60 e 2 T-55 e possivelmente até o T-34 da Segunda Guerra Mundial estão fazendo seu caminho para a linha de frente. O mais condenatório pode ter sido o próprio equipamento moderno, como os supostamente avançados tanques T-90M. Muitos foram encontrados com blocos de armadura reativa preenchidos com areia e cimento em vez de explosivos. Os helicópteros de ataque e caças foram prejudicados por sistemas de navegação não confiáveis, forçando os pilotos a usarem unidades de sistema de posicionamento global comerciais em seus painéis. E as armas de próxima geração que tanto preocuparam os círculos de defesa ocidentais? Os tanques T-14 Armata apareceram brevemente em 2023 antes de serem retirados. Eles falharam miseravelmente ou eram muito caros para serem destruídos por drones baratos. Os caças Stealth Su-57 realizaram apenas missões de ataque limitadas a distâncias seguras dentro do espaço aéreo russo. Táticas militares russas recorrem a bombas planadoras, único recurso de seus arsenais de armas da Guerra Fria. Mas, como a liderança militar russa errou tão catastroficamente ao julgar suas próprias capacidades e a resistência ucraniana? A resposta revela algo essencial sobre a Rússia de Putin. Os serviços de inteligência russos acreditavam que as forças ucranianas entrariam em colapso de imediato e que a maioria dos ucranianos receberia as tropas russas como libertadoras. Isso não foi apenas um erro de cálculo militar, mas uma falha em entender a realidade, impulsionada pela máquina de propaganda que Putin criou para manter seu controle sobre o poder. Um dos defeitos fatais do regime autoritário de Putin na Rússia é sua dependência total da imagem dele como líder. Brookings defende que isso só é possível enquanto o autocrata está no poder, o que pode prejudicar muito a longevidade do país. O ex-conselheiro do Kremlin, Gleb Pavlovsky, agora exilado, explicou isso de forma mais direta em entrevista de abril de 2022. Esta é uma decisão pessoal de Putin. Ninguém, nem eu, percebeu o quão maniacamente obcecado ele estava com a Ucrânia. Subestimamos o grau de decadência do governo russo. Lembre-se, esta entrevista foi apenas 1 mês e meio após a invasão e o mesmo sentimento ainda é verdadeiro 3 anos depois. O exército russo se tornou vítima de sua própria realidade distorcida. A corrupção endêmica era ocultada dos relatórios oficiais. Os exercícios de treinamento eram performances coreografadas, não preparações realistas. A manutenção de equipamentos existia no papel, enquanto o hardware real deteriorava no armazenamento. Um exame detalhado da doutrina militar russa, um resquício soviético, revela que o maior risco percebido pela Rússia era uma invasão da OTAN. Para esse fim, a Rússia criou operações e estratégias para defender a pátria em vez de invadir. Sua estrutura de comando concentrada corrigiria falhas defensivas. Mas também se abriu para corrupção desenfreada e reestruturação de poder quando Putin assumiu. Com a Rússia perdendo força, existe a chance de Putin ser removido do poder. Afinal, ele seria rapidamente encontrado como o único responsável pelo desastre, e os políticos ávidos por poder no Kremlin precisariam salvar a face, removendo-o.
Contudo, a Brookings analisou que a atual estrutura política da Rússia não tem um candidato viável para suceder Putin e que o regime pode não sobreviver a uma mudança de liderança. Isso abre a possibilidade de a Rússia entrar em colapso. Isso ocorreria em etapas, progredindo rapidamente ou até mesmo coincidindo umas com as outras. Primeiro, ao colapso econômico. A economia de guerra da Rússia já mostra uma tensão severa, com gastos de defesa superando serviços essenciais. Com o aumento das baixas e o aperto das sanções, a situação se torna insustentável. A infraestrutura crítica, já subinvestida, falha mais frequentemente. Além disso, a fragmentação política. Governadores regionais, especialmente em áreas ricas em recursos como o Extremo Oriente, começam a afirmar maior autonomia de Moscou. Inicialmente vistas como necessidade econômica, essas movimentações ganham dimensões políticas. Terceiro, desintegração militar. Com o desgaste do exército profissional na Ucrânia, a Rússia recorre cada vez mais a recrutas mal treinados e minorias étnicas de regiões periféricas. A coesão da unidade se desfaz, a deserção dispara e o equipamento militar falha sem reposição. Por fim, a autoridade central desmorona, seja por golpe palaciano, revolta popular ou incapacidade de projetar poder nas vastas regiões russas. O governo de Moscou perde controle sobre porções significativas do território da Rússia. As consequências seriam catastróficas não só para a Rússia, mas para a segurança global. A federação provavelmente entraria em colapso em uma série de estados, lembrando a desintegração da Iugoslávia ou a queda da própria União Soviética nos anos 90. O centro do país, Moscou e São Petersburgo, buscaria realocar as reservas nucleares russas e se reafirmar. O estado sucessor ameaçaria com o arsenal, como Putin faz durante a guerra. Multidões de imigrantes tentariam entrar na União Europeia novamente, buscando sucessos vistos por ex-membros do Pacto de Varsóvia, como Romênia e Polônia. A China poderia intervir e ocupar áreas ricas em recursos na Sibéria para suprir sua indústria voraz. Portanto, se alguém afirmar com confiança que a Rússia está vencendo na Ucrânia, basta retornar ao começo da análise. Após 3 anos do que deveria ter sido uma guerra que durou alguns dias, a Rússia controla. Apenas 20% da Ucrânia sofreu baixas que se aproximam de 1 milhão, devastou sua economia, destruiu sua posição internacional, reavivou seus adversários e não tem um caminho viável para a vitória real. A verdade é que a Rússia não está vencendo, mas sim presa em um desastre estratégico de sua própria autoria, sem boas opções ou uma saída clara. Quanto mais a guerra se prolongar, mais catastróficas serão as consequências para a Rússia. Qual sua opinião? Agradeço por assistir. Deixe seus comentários abaixo.